A minha infância não foi nada fácil e com o passar do tempo, os meus pais se separaram, meu pai fugiu com nós e minha mãe ficou louca, foi pro hospício. A minha mãe foi pro hospício, ficou louca e a gente muito longe no Pará, a minha mãe nos procurando e nunca nos achava. Quando chegou com 11 anos para 12 anos, eu me revoltei muito porque eu era muito maltratada pela minha madrasta, né? Eu sofria muito nas mãos da minha madrasta e eu decidi fugir de casa. E fugi de casa. Peguei uma carona, a minha mala era uma sacolinha de mercado e fui embora. E lá fui sofrer muito, muito, muito mesmo. Fui passar tudo que não presta ali no Pará, na cidade de Altamira, no Pará. E depois eu fui para Brasília. Uma família me levou para Brasília. E lá fiquei morando com uma outra família. E um belo dia eu fui para uma festa, né? Essa família, depois de muito tempo, me liberou para uma festa. Eu tinha os meus 14 para 15 anos. E lá, engravidei de uma pessoa que já tinha compromisso, era noivo, e eu não queria falar. E agora vamos tomar remédios, vamos ajeitar para tirar essa criança. Vamos ajeitar, mas quando Deus tem um plano, não adianta. Essa criança não conseguia tirá-la. Voltei para o Pará, consegui passagem, a gente voltei para o Pará. E chegando lá, eu não tive apoio do meu pai, pois a minha madrasta já tinha seus filhos e na minha casa eu não tinha mais lugar, não era bem-vinda. E fui passar um tempo aceitei Jesus um pouco. E como muito nova, já me afastei de novo, fui para as coisas erradas. E um belo dia eu fiquei na casa da mãe Dulce, onde que acolhe as mulheres que, não sei se hoje ainda tem, mas acolhe as mulheres que não têm aonde ficar para ter os seus filhos. E fiquei ali. E quando eu tive o bebezinho, aí meu pai não me aceitou. E na época as pessoas adotavam muito fácil, né? Adotava muito, não existia naquela isso, época, sim. Essas coisas que existem hoje, né? Sim. Então, eu fui para um sítio e levei a minha criança e procurando em busca de não de um amor, mas um pai para aquela criança, né? Uma criança cuidando de outra criança. Como meu pai não me aceitou, fui fazer os meus corre de programações que não é lícita, né? Programas lícitos que não é programa dignos. E ali eu vi que não dava para mim. Não dava para mim se prostituir para criar aquela criança. E eu decidi dar para alguém que amasse e alguém que poderia sustentá-la. E peguei aquela criança linda, né? Com 5 meses de idade, consegui ficar até com 5 meses com ele e dei aquela criança porque eu preferi dar do que deixar aquela criança morrer de fome, passar suas necessidades comigo, porque era uma criança cuidando de outra criança. Mas você conhecia a pessoa que você conhecia deu a criança? pouco tempo. Conheci ela há pouco tempo, mas era uma pessoa muito amável. Deixei ela para mim fazer meus corres, né? Para mim fazer minhas correrias, deixei com ela. E ele estava muito mal quando eu a deixei. Mas quando eu cheguei, ele já estava gordinho, já estava cuidado. Ela fez tudo que eu não podia fazer. Tudo que eu não podia fazer, porque ela também foi um anjo de Deus na minha vida para me ajudar. Então ali eu deixei. E fui embora para Brasília, procurar um jeito de conseguir um homem rico. Um homem rico para cuidar de mim, para cuidar daquela criança. Arrumei uma bela febem, porque eu tentei matar esse senhor, que ele tinha 90 anos, e ele eu não estava com ele por amor, estava por dinheiro, e ele não queria soltar o dinheiro, né? E aí eu fui para a febem, e lá na febem, em vez de conseguir alguma coisa, a pessoa se manifestava lá dentro e queria me cortar de gilete e dizia que eu tinha um brilho que incomodava. E eu não sabia. Eu falei, que brilho é? Que brilho é esse? Que brilho é esse? Quando você tem um chamado de Deus, até o mundo te expulsa dele. O mundo diz, eu não te quero, você incomoda, não é... né? Incomoda. E essas mulheres, elas queriam ir. E graças a Deus, o Senhor me tirou de lá. Me levou para Bahia. Cheguei lá, encontrei minha mãe tomando um remédio, mas bem melhor. Mas eu continuei aprontando as minhas, fechava a janela, encostava a janela, ia pro forró, aprontar, e acabou que eu não conseguia a pessoa para me ajudar a cuidar do meu filho. E como que a mãe adotiva já tinha aquele papelzinho amarelo do hospital e tudo mais que eu entreguei para ela registrou ele, sem necessidade de nada, de ninguém, e hoje ele é registrado, hoje ele tem os seus 34 anos, né? 34 anos. Já é um homem. Já é um homem, tem a sua vida própria. Nós se fala muito pouco, mas me perdoa. Você tem um contato com ele. Sim, tenho um contato, mas, entendeu? Então, assim... E aí eu continuei minha vida. E aí, com o passar do tempo, Deus me leva para o Rio de Janeiro. Eu tinha os meus
17 anos. E fui para o Rio de Janeiro. Aceitei Jesus em um ministério muito rígido, né? Um ministério bem rígido. E lá eu ia para as vigílias, né? E falava, eu quero um varão de fogo, eu quero um varão de fogo. Eu só pedia varão de fogo. E a gente acha que varão de fogo é aquele que pula, que marcha, que salteia, né? E não é. O varão de fogo, ele tem que ter o caráter de Deus. Ele tem que ser tratado primeiro. E aí eu vi um jovem muito bonito, magro, alto. E aquele jovem passava a vigília todinha pulando. Quando terminava a vigília, o paletó dele podia torcer, que só de suor. Falei, eita, é esse aí que eu quero. Quando eu conheci Jesus, eu estava morando na casa da minha tia, no Rio. E como eu ia para os baile funk, titia falava, se chegar a demorar, obrigada por lembrar, se chegar a demorar, não vai dormir dentro de casa. Aí lá na laje tinha um sofá aonde a Priscila dormia, que era a cachorrinha de titia, uma cachorrinha que tia tinha. Não sei, não lembro muito bem se era esse nome, mas eu sei que era tipo esse aí. Né? Tinha uma cachorrinha lá amarelinha que dormia naquele sofá. E eu chegava muito terrível e dormia naquele sofá. E eu tinha um namorado que ele era de mesa branca. E toda vez que nós passávamos na igreja, na porta da igreja, dessa igreja, ele começava a criticar. Diz, esses doidos, vamos jogar pedra. Falei, não vamos jogar pedra, não. Deixa quieto o que está quieto. Não vamos incomodar quem está quieto. Só que quando eu passava sem ele, o meu coração se enchia de desejo de escutar os louvores. Porque eles cantavam fé mais fé, fé mais fé. Quem não tem fé precisa, quem não tem amor precisa pedir a Deus. E eu dizia assim, mas que coisa bonita. Aí ficava escondidinha na igreja, assim para os crentes não me chamar, porque cristão é uma benção. Se ele vê uma pessoa na porta, ele já traz o banco lá na porta, ele já traz uma cadeira, já traz um copo d'água. O cristão verdadeiro, né? Já traz um copo d'água, já traz alguma coisa e fala, ei, meu irmão, se sinta à vontade. Aquele lá que é doido por alma, ele já busca a gente lá na porta mesmo. Enquanto você não senta, ele não sossega, enquanto não te coloca para dentro. E eu ficava escondidinha, escutando aqueles louvores, mas aquilo me trazia uma paz tão grande. E eu já morava na casa de uma mulher que ela gostava de outra mulher, só que eu, como muito jovem, eu não percebia que ela tinha interesse em mim, né? E eu morava lá. E um belo dia, eu estava muito decepcionada com tudo que eu estava passando naquela casa, porque eu saí da casa da minha tia e fui morar na casa dessa mulher. E aí, quando eu estava muito decepcionada, eu falei, hoje eu vou tomar chumbinho. Acabou minha vida. Eu quero morrer, eu não tenho mais pai. Não tenho mãe, não tenho pai. Minha família, meus tios não gostam de mim porque eu sou uma louca mesmo. Eu só quero saber de fazer bagunça, de viver no baile, de aprontar. Então eu não tenho que exigir nada dos outros. A culpada dos meus fracassos sou eu mesmo. E o inimigo colocou aquele desejo de me matar. Só que destaque, quando eu era criança, com mais ou menos uns 9 anos, antes de eu vir da Bahia, eu tive um sarampo recolhido. Meu sarampo recolheu. E a minha tia era cristã dessa igreja. E o meu pai fazia tantos trabalhos para me andar, para me voltar. Porém, a minha tia, que não era querida pela minha família, porque a luz e as trevas não se combinam, né? E a minha tia um dia chegou na minha porta da minha casa e gritou pelo meu nome. Joelma, o meu Deus quer te curar. Levanta e venha correndo até a mim. Eu disse, tia, minhas pernas não me obedecem. Ela disse, fecha os teus olhos, venha correndo. Deixa Deus te levantar dessa cama. E levantei, deu certo. E nisso eu falava que eu queria ser uma cristã. Minha tia me levava, às vezes, escondida para aquela igreja. E eu já tinha uma pequena sementinha, né? Uma pequena sementinha. Às vezes você tem uma sementinha e nem percebe o quanto aquela semente, com o tempo, ela vai crescer. Tanto a semente para o bem, tanto a semente para o mal. E ali eu olhei e falei, eu vou acabar com a minha vida. E naquele momento, o Espírito de Deus me soprou e eu dormi. Adormeci, era mais ou menos às 3 horas da tarde. E quando eu adormeci, eu não sei se você se lembra, pode ser muito jovem, não pode lembrar, mas tinha um desenho chamado He-Man e She-Ra, da tempo do He-Man e da She-Ra. E eu era apaixonada por aqueles desenhos do He-Man, da She-Ra, dessas coisas. E naquele sonho, eu estava me rastejando dentro de uma lama. Nisso que eu me rastejava dentro da lama, aquele He-Man me batia com um chicote muito, muito grande, me batia. E eu dizia, por que você está me batendo? Por que você está me batendo? E no meio daquela mata apareceu uma voz. Joelma, eu sou o Deus da sua tia. E isso que você está sofrendo é o salário do pecado. É o salário do pecado.
mas o meu dom é a vida eterna. Eu morri para que tenha vida e vida com abundância. E eu dizia, mas quem és tu? Ele dizia, sou Jesus, o Deus da sua tia. E eu dizia, por que o Senhor me deixa ele me bater? Ele disse, porque o livre-arbítrio é teu. Então, mas você pode clamar pelo meu nome agora e eu posso te defender dele. Eu posso te defender dele. E naquele momento ele me ensinou como eu poderia falar aquilo. Ele disse, clama o meu sangue. O sangue de Jesus tem poder. 3 vezes, repete para ver o que vai acontecer. Quando eu gritei, o sangue de Jesus tem poder, 3 vezes, aquele He-Man desapareceu e eu acordei chorando de verdade. Chorando, desesperada de verdade. Toda descabelada e eu dizia, já eram as 7 horas da noite e eu dizia, eu só quero ir para aquela igrejinha. Eu só quero ir naquela igrejinha. Eu preciso ir naquela igrejinha. Quando eu cheguei lá, o pastor, que era meu pai na fé, que até hoje eu a considero muito, começou a falar para mim, isso que você vive não é vida. Jesus tem uma história para você. Jesus entrou no seu sonho, você lembra disso? Aquele pastor estava com que ele estava vendo o que eu passei naquele dia. E ele começou a falar de Jesus para mim. E eu simplesmente me ajoelhei na porta da igreja e levantei a minha mão para Jesus. Ele disse, se levanta e vem até o altar. E me levantei e fui até o altar. E aceitei Jesus. O Jesus, de verdade, assim, retornei. Sim. Porque quando eu era muito jovem, eu aceitei, mas não passei nada de dias. Não foi forte aquilo, entendeu? E ali naquele momento eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E aceitei Jesus. Aquele dia ali eu me manifestei com muitos bichos ruins. Jesus foi trabalhando na minha vida. E aos poucos, né? Inclusive, quando estavam uns jovens que o avião explodiu, eu com poucos dias de cristã, Jesus me mostrou que aquele avião explodia e caía pedaços daquele rapaz. E no círculo de oração eu dizia para as irmãs, vamos orar, porque eu vejo caindo pedaços de pessoas, eu vejo como um galeão e aquele avião levantando e é uns jovens que vai morrer. E as irmãs não me deram muito ouvido porque eu era nova convertida, né? Sim. Eu era nova convertida, eu morava na casa do pastor e elas começavam a ter visão. Teve gente dentro da igreja que começava a ter visagem, dizer que eu ia cair com o pastor, que era para minha mãe, que era a minha irmã que eu considerava como mãe, me mandar embora, que eu vim foi destruir o casamento dela, que ia destruir. E de vez em quando ela ficava atribulada, colocava a minha sacolinha, mas como eu queria tanto Jesus, eu pegava a minha sacolinha, sentava lá e esperava ele chegar do trabalho. Que ele chegava do trabalho e me botava para dentro de casa e aí eu abraçava ela, aquilo ali caía por terra, mas sempre o inimigo estava assim. Sim. Porque nos lugares celestiais sempre tem as pessoas também que não tem aquela visão de Deus, aquelas pessoas que acham que as pessoas têm que vir limpas já para o evangelho. Não, o evangelho é lugar de Jesus limpar. A gente vem sujo mesmo, cheio de carrapicho, cheio de rampinhas para o Senhor limpar. Então eu fiquei ali. Então naquele dia ali que eu encontrei com Jesus, eu já comecei. O Espírito Santo já começou a falar comigo. Fui buscar para ser Ana da igreja, era 6 meses de oração. 6 horas da tarde até 7h30 no joelho. Comecei a ver o sobrenatural de Deus. Eu entrava na igreja, no morro, que a gente tinha uma igrejinha bem simplesinha de madeira. Eu entrava, os demônios já se manifestavam e diziam, eu te odeio, por que tu tá com ele? Se manifestava e dizia, tu és minha. Eu falei, não, se eu fosse sua, eu tava contigo, mas eu sou de Jesus. E ali a gente começou, eu já comecei a trabalhar. Deus já começou a me manifestar a sua glória através das revelações, através das visões. O pastor começou a dizer, minha filha, eu vejo Deus em ti, então vai, ouve a voz de Deus e fala o que Deus manda. Era tão tremendo, minha irmã, que quando Deus estava usando o pregador para entregar uma revelação para alguém, o Espírito Santo já dizia, aquela pessoa ali. Quando ele falava, é você, eu falava, oh glória, eu já ficava feliz com aquilo. E ali fui assim, né? E ele falou para mim, olha, você só vai sair da minha casa casada. E um dia, como eu te disse, na vigília, eu conheci esse varão, mas eu era de vigília todo final de semana. Eu era faminha de vigília. Aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus. E eu queria toda vigília, autoridade e poder no Rio de Janeiro, eu estava dentro. Falava de uma pregação em São Paulo, eu estava dentro. Falava de uma caravana para São Paulo na sede mundial, eu estava dentro. Falava em um culto lá na Rocinha, eu estava dentro. Tudo que chamava missionário Joelma estava dentro. E eu me lembro que, chegando lá, eu comecei a buscar Deus e falei para Deus, eu quero esse homem. Deus falava assim, mas não é para tu. Eu falei, mas eu quero ele. Porque esse homem é cheio de Deus e eu quero esse homem que marcha no poder. E eu quero. E eu dizia, vou dizer para vocês, cuidado com um tal de gato. Eu dizia, eu quero esse gato.
Eu quero esse gato para minha vida. Além de ser homem de Deus, ainda é gato. Eu quero gato. Hoje eu tenho medo, minha querida, de gato. Aí Deus deu gato. Aí eu, História do gato. Sim, aí essa história do gato é muito forte. Aí Deus preparou alguém. Um dia eu pregando numa igreja no Rio de Janeiro, uma irmãzinha bem simples, e falou: jovem, você está noivo? Eu falei: tô. E ela disse: quando você vai casar? Eu falei: no agosto. No agosto de Deus, que nós não tem dinheiro. Aí nós está no agosto de Deus. Ela disse: pois eu vou fazer seu casamento. E me ajudou e fez meu casamento. Outra me emprestou uma casa, mobiliou todinha e disse: minha filha, você casa é quando você arrumar uma casa para ti, você sai. Mas enquanto não, você vai morar o quanto tempo quiser. E eu com gato, minha irmã, toda feliz. Aquele gato era meu. Um tanto de gatinha miando atrás dele. E eu consegui o gato, né? E chegava no monte, Deus dizia: tira isso do teu coração, que não é de mim. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, o gato é meu, o gato é meu, o gato é meu, o gato é meu, eu quero o gato, e vamos orar, vamos jejuar. E quando Deus dizia que não era de Deus, eu falava: Senhor, mas eu quero. E Deus disse um dia para mim: você está disposta a pagar o preço? Eu falei: tô, e eu vou. E ali, entrei naquela família, casei com aquele gato. Aí o primeiro ano, na lua do gato, veio um gatinho. Eu fiquei grávida de um gatinho. Aí eu ganhei um gatinho. Nessa que eu ganhei um gatinho, minha filha, no outro ano, minha filha, estava grávida de outra gatinha. No outro ano, minha filha, outra gatinha. Era tanto gatinho dentro de casa. Um gatinho. Cada gatinho miando, minha filha. Minha princesa do céu, era gato para todo lado. E gato quer mamadeira, tudo na mesma hora. Gato quer chupeta, gato quer leite, gato quer fralda. E o gatão, minha filha, disse que era para viver só da fé, que Jesus disse que era para ele viver da fé. Falei: você vai trabalhar. Trabalhou uns tempos e depois, quando Deus começou a soprar o nosso nome ali, ele disse que era só da fé. Eu falei: não, menino, mas da fé não vai dar certo não, porque da fé tem que trabalhar para nós e viver da fé com Deus. Mas esse negócio de trabalhar da fé dependendo dos outros não dá certo não. E aí, minha filha, passou-se uns anos, uns 10 anos de casada, o gatão começou a voltar para as drogas, e alguém começou a ligar para minha casa e dizer: olha, seu marido tá fazendo corrida pela pedra. Eu falei: mas aqui em casa tem tanta pedra, aqui em casa tem um tanto de pedra aqui na calçada, por que ele não pega essas pedras daqui? Eu não sabia que a pedra... Ah, você não sabe. Era as drogas, que era irmã. droga. Era. Pois e ele chegava com os olhão vermelho, minha irmã, Deus. já sem aliança, dizia que foi empenhorada essa aliança. Olha que só. chegava a ser aliança, faltava levar as coisas de casa. Mas aí o que acontece? Eu falei: agora, me separei, peguei as coisas do gato, falei: mulher, o gato ficou feio demais. O gato foi embora de casa. Aí passou um tempo, o gato foi preso. O gato foi preso fazendo as coisas lá, roubando. Porque você sabe que gato gosta, né, de roubar coisa. E aí, o gato foi preso. Nisso que o gato foi preso, me mandava mensagem às pessoas que era para me visitar o gato. Eu falei: não, o gato quando estava solto nunca deu nada para as crianças, não dava nada. Deus que usava pessoas para me abençoar, e eu com aquelas 3 crianças. Aí foi quando eu era dirigente, no tempo dele eu era dirigente numa igreja no Rio de Janeiro. E aí 2 pessoas maravilhosas entrou na minha vida. Uma cuidou da minha filha Sara e a outra ficou com a Kathleen Vitória. Sim. E eu fiquei só com um gatinho, lutando, minha filha, para todo canto. Leva aquele gato, leva aquele gatinho pequeno, leva aquele gatinho pequeno, e sem condição, porque eu não trabalhava. Era o terceiro, né? Isso. O terceiro. Era. Porque assim, as 2 meninas caçula, ele era o mais velho, né? Sim. Eu fiquei com ele, e as 2 mais novas ficou com esse casal. Sim. E aí, o que acontece? Eu vai e sempre perdoando, né? E dessa vez que ele ficou preso 6 anos. E aí ele conseguiu o quê? A gente pegou, ele ganhou uma indenização de um auxílio reclusão, comprei uma casinha. E aí, mesmo assim, fiquei, sabe, sem trabalho e uma vida muito dificultosa. E aquelas mulheres me ajudando. E minhas filhas já amavam elas. Era a mãe delas também, né? Aí ficava comigo e com elas. Um belo dia eu perdoei quando ele saiu da prisão, eu a perdoei. Depois de 6 anos ele saiu da prisão. Eu perdoei, nós voltamos, ficamos um tempo. Depois ele... Eita, meu Deus do céu. Voltou de novo. Aquele Orkut, eu não sei se ainda existe o Orkut, não mulher. Existe mais. Oh, minha irmã, aquele Orkut foi uma prova na minha vida. Ele conheceu outra gatona. Ele conheceu uma gatona e me trocou por essa gatona. Olha me só. deixou um bilhete só dizendo
dizendo, tô indo embora de casa. E eu agora tava com os 3 filhos dentro de casa. Meu Deus. Eu peguei das irmãs e falei, já que meu marido tá... Porque toda vez que meu marido tava comigo, eu ajuntava os gatinhos, entendeu? Os gatinhos ficavam espalhados só quando o gatão ia embora, porque eu não tinha condição de Sim. cuidar dos 3. Porque era uma escadinha, minha irmã. 1, 2 e meses, entendeu? E aí, não adiantou. O gatão aprontou e foi embora. E agora? Agora fui eu pro joelho. Fui eu pro joelho orar anos e anos, né? Passou uns 4 anos eu orando para aquele gato voltar para mim. Deus dizia, filha, ele não quer mais. Ele já tem 2 filhos fora e ficou com essa mulher para lá, com 2 filhos. Sim. Ele me largou e foi viver com essa pessoa. É tanto que ele viveu com ela até um pouco desse tempo, mas porque tudo que se planta, né? Colhe, né? Também tem a colheita. Colhe, é. Seja ele de bom, seja ele de ruim, um dia vem a colheita. Sim. E assim aconteceu das crianças ficar lá e como as crianças ficou dividido, né? Entre Rio de Janeiro, ficava comigo, aonde eu morava eu levava as crianças quando eu estava com ele e agora as crianças estavam mais no Rio. E eu ficava mais era com o Gabriel, fiquei mais com o Gabriel. Nisso que eu fiquei mais com o Gabriel, as minhas filhas se apegaram muito no Rio com essa família que cuidava delas Sim, duas, da Sara e da Vitória. E a Vitória, essa minha caçula, ela estudava na Fundação Bradesco. E eu nunca imaginei a minha filha vir para perto de mim. E eu me desviei um tempo, me desviei também quando eu fui abandonada, fiquei lutando, Sim. não vi nada, sabe? Abandonei o evangelho e fiquei sofrendo. Nisso que eu fiquei sofrendo, eu fui pro Pará. E lá no Pará, eu fui para o garimpo, né? Fui para o garimpo e lá, peguei, desviada ali, peguei minhas roupas, guardei e disse agora, eu não vou envergonhar o nome de Deus, porém, eu vou um dia voltar para a presença de Deus. E as pessoas duvidavam. E eu conheci esse meu esposo, que hoje é o pastor Erisvan, né? Conheci Sim. o pastor Erisvan e toda vez que eu olhava para ele, mesmo afastada do evangelho, Deus dizia assim, ele é o seu esposo. Ele é seu esposo. E ele, quando chegava na cantina, eu dizia assim, olha, eu sou louca e tudo, tô aprontando, porque eu aprontava para ganhar o meu dinheiro, porque eu falava, brincar com Deus eu não vou. Deixa minha roupa, deixa minhas coisas aqui, um dia Deus vai me levantar. Se eu sou de Deus, um dia Deus vai me levantar desse pó. Mas os meus filhos não vão passar necessidade. Então, eu vendi o meu corpo naquele lugar para ganhar o dinheiro para mandar pro Rio para cuidar dos meus filhos. Todos os 3. Elas ficavam lá, mas eu mandava o dinheiro para ajudar. Mesmo que tinha uma que não gostava que mandava, mas eu falava, não, o que eu dou para um, eu quero dar para todos, para um dia saber. E era tanto que não era segredo. Eu nunca tive segredo para meus filhos para dizer, olha, a mamãe era santa. Não, a mamãe não valia a cibalena mesmo. A cibalena sua mãe não valia. Mas a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias desta vida. Quando aconteceu isso que eu fui para lá, eu falei para ele, olha, você sabia que Deus falou comigo? Me chamava de Baiana. Que isso, Baiana? Você é doida, é? Não, Baiana, não quero nada contigo, não. Tem muitos homens avacorados aí. Avacorado é apaixonado, que sai do garimpo apaixonado. Você só brinca com a mente do povo e não quer nada com ninguém. Eu falei, não, mas Deus falou que tu é meu marido. Deus falou que tu é meu marido. Ah, minha irmã. E aí, sim, começou o negócio pra lá, o negócio pra cá. E o patrão descobriu. O patrão falou, Baiana, você vai ser mandado embora, porque agora você aquietou. Eu falei, não, porque agora Deus falou que esse homem aqui é meu marido. Ele falou, que Deus o quê, Baiana? Que negócio Ninguém de Deus. Que negócio de Deus, que negócio desse. Essa bagunça tua, tu toda bagunceira, Baiana. Tu chegou crente aqui, porque me levaram lá, minha filha, era pra cozinhar. Eu cheguei nesse garimpo, era crente, viu? Fui pra cozinhar. Mas o Satanás não precisa de uma brecha grande, né? Ele só precisa de uma pequenininha. Eu deixei a brecha e ele entrou arregaçando. E aí, eu falei pro meu marido, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, o patrão vai me mandar embora porque eu não quero mais ninguém, só quero você. E porque Deus falou. E eu quero perguntar a você se você me aceita com Jesus. Se você me aceita do lado de Jesus. Porque se tu me aceitar, eu vou embora amanhã mesmo desse lugar e vou voltar pra minha igreja. Vou voltar a servir o meu Deus. E sentei ele e comecei a contar a minha história. Eu era uma pregadora, eu era uma pastora de igreja, eu caí. Você sabe que tudo que vocês me ajudaram aqui era para ajudar os meus filhos ali no Rio. Certo que tem famílias que cuidam deles, mas eu quero ajudar os meus filhos também. Quero um dia ter os meus filhos do meu lado. Ele disse, eu te aceito com Jesus.
eu te aceito com Jesus. Então vá para a cidade e aceita o teu Jesus, volta pro teu Jesus. E assim fiz. Peguei minha mala, fui embora, aceitei o meu Jesus e agora que eu fiquei tão doida que todo dia eu queria separar daquele homem porque eu era amigada. Eu falei, não, mas eu não tenho divórcio. Já tem 6 anos e o homem não me dá divórcio. Conheci um advogado na igreja e o advogado falou, missionária, vou falar uma coisa para a irmã, eu vou pegar essa causa da senhora e não vou te cobrar nada, não. Só para a senhora colocar a tua vida no altar, minha irmã. E aí, por isso, eu comecei a ser criticada. As pessoas da igreja disseram, irmã, a senhora é tão abençoada. A gente vai fazer uma vaquinha para tu casar, porque a gente sabe que a senhora não é casada. Falei, minha irmã, não é questão de vaquinha, não. Nem tudo é vaquinha, dinheiro, não, minha irmã. Tem coisa que tem papel, minha irmã. Existe papéis, existe leis. O meu ex-marido não me dá o divórcio. Eu estou com esse companheiro porque Deus falou que ele será o meu marido. Mas eu preciso de um divórcio. E quando passou um tempo, minha irmã, eu recebi a ligação maravilhosa da minha vida, aquele advogado dizendo, o juiz assinou o seu divórcio. O juiz assinou. E aí eu falei assim, assinou? Pois eu vou fazer uma coisa. Peguei o meu papel e fui para o Mato Grosso. E falei, olha, nós estamos a partir de hoje separados de corpo. Como é que é isso, Joelma? Como que é isso, separado de corpo? Separado de corpo é sem namorar. Nós vamos ficar sem namorar, porque nós vamos entrar em santidade com Deus. Você já aceitou Jesus, eu também, estou firme com Deus e nós vamos fechar a brecha. Aí depois, quando nós casar, nós namoramos. Falei, você aceita? Aceito, eu aceito, dessa forma aí eu aceito. E assim foi. Minhas filhas veio do Rio, a Sara, aliás, a Vitória e o Mateus estavam comigo já no Mato Grosso, morando comigo. Aí, falei, olha, vamos dar entrada, mas você precisa vir. E como que é isso? Como que a gente fica separado de corpo na mesma casa? Você dormindo no quarto e eu dormindo no outro. E aí eu metia os meninos na minha cama e ele dormia no quarto dos meninos. Quando os irmãos chegavam da igreja, eu tirava os meninos do meu quarto e ficava tudo normal, sabe? Sim. Ali eu fechando uma brecha, e ali nós ficamos assim. E nós casamos, hoje vamos fazer 15 anos de casado, para a glória de Deus, casamos. Glória a Deus. E, então, os meus filhos estavam lá. E, de repente, a minha filha tinha chegado em 2014, dezembro de 2014. Agora chega a história, né? O meu filho Gabriel já estava, e eles cantaram, nós fizemos uma cruzada Guarantã para Cristo, Primeiro Impacto Guarantã, era o nome da festa. Fechamos a rua e eles cantaram e tudo mais. E um belo dia nós fomos expulsos daquela igreja, né? Os pastores, quando viu que Deus começou a abençoar, me expulsou e eu fiquei em casa. Fui tomar banho chorando e a Vitória era muito minha companheira. A Vitória disse, mãe, a obra de Deus não está no templo, não está nas paredes, está em você. E aonde você for, se você for mulher de Deus, Deus vai fazer acontecer. Sim. E eu chorando, lá tomando banho, ela disse, mamãe, eu tenho uma coisa para te dizer, os irmãos da igreja estão tudo no portão. Falei, filha, fala para eles, e agora? Para a igreja, que lá que eles têm que ficar. Eu hoje não sou mais nada. Eu vou procurar uma igreja e vou cultuar. Mamãe, tá até com os bancos da igreja, porque disse que o pastor disse que quem gostasse da senhora podia ir embora, podia levar tudo. E eles assim fez. E assim foi, minha filha, assim foi. Nós começamos a fazer culto ali e o nome de Deus foi exaltado. E ali começou um tanto de convite de outras igrejas. Vamos para lá, vamos para cá. E Deus falou, não. Aí chegou um dia uma mulher, uma serva de Deus, e falou assim, eu pago 3 meses de aluguel para saber se a senhora for mulher de Deus, a senhora vai conseguir pagar o restante. Falei, poxa, tá fechado, irmã. E fomos para esse salão de R$1.000 e poucos. E ela pagou durante os 3 meses, e para a glória de Deus, de lá para cá, nunca faltou. Glória a Deus. E quando nós fizemos uma festa de aniversário da igreja, primeiro ano de aniversário da igreja, no final de semana. E eu falei para Vitória, vamos dar o tema para essa festa? Ela disse, vamos fazer de soldado? Falei, de soldado? Ela, vamos. Falei, vamos, filha. E aí foi quando ela falou, eu vou arrumar essa igreja, falou para a moça que estava decorando, sim, vou ajudar porque eu sinto que eu vou viajar. Quantos anos ela tinha? 16 anos na época. 16 anos. 9 meses antes atrás, 9 meses para inteirar 10 meses, ela tinha tido um sonho que Jesus desceu na escada de ouro. Estava cheio de querubins, anjos do lado dele. E quando ela olhou para ela não aguentou a sua glória e prostrou sua cabeça e disse, Jesus, misericórdia, não me deixa.
ele disse para ela: não temas, Kathleen Vitória, olhe para as suas vestes. Mamãe, quando eu olhei, estava toda de branco. Isso ela já tinha ido para o colégio e disse que não conseguiu estudar. Chegou com o olho vermelho de tanto chorar, porque ela disse que na escola foi só emoção, que ela ficava só vendo a visão de Jesus vindo buscar ela. E ela disse que era no meu quintal e estava todos os membros da minha igreja lá. E eu dizia para eles: por que que vocês não fez as coisas como Deus queria? Por que que eu preguei tanto e vocês não obedeceram? Agora eu vou embora também, vocês vão perder a salvação, porque vocês estão dividindo a glória de Deus com o inimigo, servindo a Deus e servindo o inimigo. Disse que eu falava, questionava. Ela disse que olhava para minha filha Sara, que mora no Rio de Janeiro, e a Sara também estava vestida de branco. Porém, o meu filho Gabriel, Mateus Gabriel, estava balançando os braços aqui. Alguém falava para ele do que estava acontecendo e ele balançava os braços, ele não ligava para aquilo. Por quê? Porque o Gabriel estava na igreja, mas estava fazendo coisas erradas, ocultas, né? Ocultas, fazendo coisas erradas. E ela disse que teve esse sonho. E assim ela disse também que ela teve um namoradinho e ela disse que falava para ele. Ela estava orando pelo jovem e ela dizia: nego, você está de branco? Ele falou: não, eu não estou de branco. Por quê? Porque Jesus está aqui no quintal da minha casa e ele vai vir me buscar. E ele está dizendo que eu estou preparada para subir. E ele dizia: por que eu não estou de branco? Ela dizia para ele: porque você é um cristão que você xinga palavrão. Você adora Deus na igreja, mas em casa você não adora. Aí disse que ele, tudo bem, desligou o telefone. E aí ela ligou para o pai dela adotivo, no sonho, e dizia: pai, o senhor está de branco? Ele dizia: não, minha filha, por quê? Ela dizia: porque eu acabei de ver, Jesus está aqui no meu quintal para me levar. Jesus está no meu quintal para me levar? E ele dizia: eu não estou de branco. Será por quê? Ela dizia: porque o senhor assiste filmes que não agradam a Deus. O senhor assiste filmes que não agradam a Deus. E destaque, ela contou isso para mim chorando e disse: mãe, eu não entendo porque Deus falou isso do meu pai. Eu não entendo porque Deus falou isso. Falei: filha, se Deus falou, fale para ele. Ela chegou a ligar e falar isso para ele. E é tanto que ele fez uma cirurgia, ele amava ela demais. Ele era muito grudada com essa filha branca dele. Sim. E ela contou essa visão para ele, falou tudo, né? Falou para ele. Sim. E a gente fizemos a festa. Quando nós fizemos a festa... Na igreja, né? Na igreja, sim, tudo bonito. E aquela festa foi muito marcante. Foi muito linda, foi muito lindo, muito mesmo. E ela disse para a moça da decoração: eu vou te ajudar, porque eu sinto que eu vou viajar. Ela estava falando da viagem para o Rio, mas na verdade não era para o Rio que ela ia viajar, porque ela amava demais esse pai e ela queria muito. Ela disse: mãe, deixa eu ir. Eu falei: filha, eu não estou sentindo desejo de você ir. Ela: mãe, mas eu quero ir. Minha mãe lá, minha mãe preta, ela chamava minha mãe preta. Minha mãe Francisca está com saudade de mim, o meu pai de mim. O senhor dizia: filha, não é para você ir, não é para você ir. E aí não guardei a identidade dela e não deixei ela ir, até porque ela era de menor na época, ela era de menor. E o que acontece? Ela, tudo bem. E nós fizemos a festa. No outro final de semana, ela disse: mãe, a Larissa vai completar aniversário e a minha amiga Fran está tão triste. E elas trabalhavam junto no mesmo mercado, que ela era menor sim, aprendiz. A minha filha era menor aprendiz. E ela disse: mãe, deixa eu ir com ela, que ela está muito triste, deixa eu levar um pouquinho de alegria para ela, deixa eu ir com ela. Eu disse: filha, eu não estou sentindo desejo de tu ir, por favor, não vai. E aí ela ficou no quarto. Não sei se você já viu pessoas que ficam lá no quarto mandando mensagem. E ela ficou no quarto mandando mensagem: mamãe, eu trabalhei tanto nessa festa. Ela era a mocidade, ela era o circo de oração, ela era as crianças. E destaque, ela caiu com o jovem desse namorado dela, e ela estava de disciplina. Deus, na quarta-feira, falou para mim: tira eles da disciplina. Falei: Deus, só tem 20 dias, como que eu vou tirar? Deus pode tirar ela da disciplina. Abençoa eles dois. E eu falei para a igreja: vocês acreditam que Deus é na minha vida? Sim, pastora. Deus falou para tirar a Vitória, mas o Rafael da disciplina. Se vocês acham que foi Deus, fica de pé para nós orar pelos dois e eles não vão pecar nunca mais. Se eles quiserem alguma coisa, eles vão esperar o tempo de Deus para eles casar. E todo mundo ficou de pé e abençoou eles dois. E tirei ela da disciplina na quarta. E no sábado, ela lá implorando para ir para esse passeio, implorando. 250 quilômetros, porque do Mato Grosso para o Pará tem um lugar muito, muito lindo, de umas cachoeiras, chamado Cachoeira da Serra. No Pará tem um tal de Cachoeira da Serra, onde tem as cachoeiras muito, mas muito altas e muito lindas. E ela queria conhecê-la e passear. E elas foram.
E eu entreguei a identidade assim para ela, olhando nos olhos dela, parece que era uma despedida. E a irmã dela sentada no sofá, assim, na sala, ela olhou para a mãe dela e falou que eu estava brava. E eu falei, amém, eu te abençoo. E eu não vou comprar passagem não, que eu tô sem dinheiro. Ela disse, não precisa, a Fran já comprou para mim. Nesse passeio, ele chega lá e lá vai ter apesar de ter o aniversário da menininha, que era 7 para 8 anos, não me lembro muito bem, elas foram tomar banho para comemorar o aniversarinho e depois ir pro culto de jovem. Só que ela estava no 2º andar. E o pai da Larissa falou, vamos fazer um bico de luz para colocar no banheiro para vocês tomarem banho. Porque era uma construção de um hotel. E aí ele jogou o fio e falou para Larissa, pegue minha filha Larissa. E ela foi para pegar o fio. E elas duas estavam molhadas de chuva, com a saia jeans molhada, a blusa molhada. E aí ela disse, não, Larissa, você não vai pegar. A Larissa disse, eu já sou acostumada a fazer isso. O pai sempre joga e eu sempre pego. Ela disse, mas dessa vez quem vai pegar sou eu. E ela pegou o fio. E foi a hora que a Larissa começou a gritar, que a Vitória estava morrendo. Pegaram a Vitória e levaram para um postinho. A cidade é muito pequenininha, não tinha lugar muito. Levaram pro postinho. E na hora da Vitória sair, eu disse para ela, não vai me aprontar, não vai me aprontar. Ela disse, mãe, eu não tenho nada para aprontar. E eu estava rejuntando o quarto, porque as duas, o Mateus já estava no Rio, agora quem estava era a Sara. Porque meus filhos era meio turista, sabe? Gostava do Mato Grosso e Rio, Mato Grosso e Rio. Sim. E agora quem estava lá não era mais o Mateus, era a Sara que estava comigo agora, a Sara e a Vitória. E elas estavam dormindo no mesmo quarto e eu estava rejuntando. Quando pensa que não, nisso que eu estava rejuntando o chão, eu comecei a ver pessoas me mandando mensagem, me ligando de nome estranho. E eu falei, eu estou trabalhando, não vou atender ninguém agora não. Ela chegou lá umas 2h30 da tarde, uma para as 2h30 da tarde lá. Quando eram umas 6 horas, a mãe dele chegou, a mãe do rapaz, da minha ovelha, que era o Ailton, chegou e falou assim, pastora, eu disse, me fala, não me diga que Deus levou minha filha. Olha o que mãe fala. Não me diga que Deus levou minha filha. Ela disse, a sua princesa tomou um choque, pastora, e veio a falecer. Parece que me abriu um buraco debaixo dos pés. E eu disse, Jesus, ela era meu braço direito. Por que o Senhor fez agora com ela? Por que não esperou eu morrer primeiro para depois levar ela? E Deus disse, porque o tempo não é seu, o tempo é meu. A Vitória ia se perder. Por isso eu levei a Vitória. E quando a mãe dele chegou e falou para mim que a minha filha tinha morrido, eu fui buscar o corpo da minha filha porque eu tinha que liberar o corpo. Sim. E aí eu não tinha nenhum real, mas aí o dono do hotel, ai meu Deus, aquilo ali foi uma coisa muito triste quando a delegada ficava em cima de mim e dizia, diga que ele matou sua filha porque quis. Eu disse, não senhora, a minha filha foi porque Deus quis levar, entendeu? Deus quis levar, eles não têm culpa de nada, eles não mataram a minha filha, eles não tinham motivo, pelo contrário, eles amavam muito a minha filha. Aí queria questionar se a minha filha era amante dele, se minha filha tinha, se eles fizeram aquilo de maldade. Sim. E quando eu cheguei lá, eu encontrei a amiga dela, gritando, pulava assim alto, pastora, pode me xingar, pode falar o que a senhora quiser. Eu falei, não, minha filha, eu só quero ver minha filha, só quero ver minha filha. Quando eu cheguei lá, me levaram até esse postinho, ela estava deitada naquela maca, com aquele cabelão preto dela. Eu abracei o corpo dela, eu disse, eu não te falei para você não me aprontar isso? Você me aprontou, você foi embora, você está indo embora. E parece que ela tinha um arranhão no braço quando ela caiu. E o sangue começou a jorrar em cima do meu pé. Começou a jorrar no meu pé, começou a jorrar. E a gente tiramos o corpo dela e levamos. E era no sábado. E nós velamos e sepultamos e continuou a vida. E todos os dias eu ligava o som bem alto para chorar, para não tirar a fé do povo no nosso Deus. As pessoas olhavam para mim serena, sorrindo. A senhora não está de luto, a senhora não amava a sua filha? Amava sim. Mas eu amo mais a Deus, porque quando eu estava em cima do caixão dela, Jesus dizia para mim, quem é mais importante, Joelma, para você, ela ou eu? Eu disse o Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não tinha tido ela. Ela era muito importante para mim. Ele disse, você sabia que eu posso ressuscitar ela como eu fiz com Lázaro? Eu posso ressuscitar ela, porém você pagará pelo preço da alma dela. E agora escolha, eu levo ou você quer que eu ressuscito? Eu disse,
O Senhor me promete que vai me ajudar? Se o Senhor prometer que vai me ajudar na perca da minha filha, o Senhor pode levar ela. Leve ela para o Senhor e diga para ela que eu vou amar para sempre ela. E assim aconteceu. E quando nós a sepultamos, eu fui para a igreja. Era na terça-feira, tinha culto. Sepultamos no domingo. E no domingo também meu marido disse assim: você vai para onde tomando banho? Tô indo para a igreja. Ele disse: você vai pregar o quê? Hoje é culto de família. Eu vou pregar que Deus me deu e Deus levou porque é dele. Só me emprestou. E o olho nem enxergava. Eu falei: eu só quero que alguém me ajude a subir no púlpito. E aí cheguei lá, tomei banho, cheguei lá no altar. Alguém me deu a mão, subi e fui pregar. Naquele dia eu ganhei almas para Jesus, porque pessoas passaram na porta da igreja e disse: não acredito, a mulher enterrou a filha 4:30 da tarde e está tendo culto agora. Quero aceitar Jesus. Ganhei 4 almas para Jesus naquela noite. Na noite que a Vitória foi embora para Jesus, eu ganhei 4 filhos na fé para a glória de Deus. E passou-se os tempos, Gabriel, a Sara não estava aguentando. A Sara estava sofrendo muito. Ela chegava da escola e ficava lá no cemitério chorando. Aí Deus falou para mim: deixa a Sara ir pro Rio, para outra mãe dela ela tem outra mãe. As irmãs que me ajudaram, que criou. E aí eu deixei a Sara ir. E aí ficou só eu. E agora chega quem? Gabriel. Entra o Gabriel na história. Gabriel vem pro Mato Grosso. Gabriel vem do Rio para o Mato Grosso, na perca da Vitória. Chega 3 meses depois que a Vitória morre, ele vem. Que ele não teve condição, nós não teve condição de buscar ele na morte dela. E quando ele chega, ele começa a fazer de tudo para me alegrar. Começa a fazer de tudo para me alegrar. Ele servia a Deus? Ali naquele momento, a Vitória ganhou ele para Jesus de novo. Porque o Gabriel era assim, né, irmão? Um dia com Deus, um dia com o pecado. Um dia com Deus, porque o Gabriel foi, como eu disse, né? Ele passou pelo sexualismo. Meu filho, como meu marido me abandonou, ele começou a ser abusado na favela que a gente morava. E ele começava a querer me alegrar. E um belo dia, nisso que ele querendo me alegrar, 4 meses se fez da Kathleen ter ido embora. Nós estávamos lavando a varanda de casa. De repente, ele gostava muito de camisa gola polo. O pastor tinha dado uma camisa cinza para ele com listas pretas. Ele brincando comigo, sorrindo e tudo mais, e eu tive a visão dele no caixão, com as mãos assim, sorrindo muito, e morto dentro do caixão. E ele brincando comigo, de repente eu comecei a chorar. Ele disse: mãe, por que a senhora está chorando? Não fica assim, chorando pela minha irmã. Falei: não estou chorando dessa vez pela tua irmã, não. Eu estou chorando porque eu não vou suportar perder você. Ele diz: me conta, o que aconteceu? Deus acabou de me mostrar uma visão. Você dentro do caixão, sorrindo, muito sorridente, muito alegre. Deus vai levar você, meu filho. Mas eu não vou aguentar, filho. Eu vou precisar ir com você. Filho, a partir de hoje eu vou orar para Deus levar eu com você. Ele me puxa pela mão e me mostra pro céu e diz: mãe, ali no céu tem um Deus. Tem um Deus que cuida da senhora e ele sabe. Ele sabe a mulher que tu és na presença dele. E se Deus fazer isso de me levar também como levou a Kathleen, ele sabe quantas almas a senhora vai ganhar para Jesus através do nosso testemunho. Mãe, não faça isso, não fica. Não impeça que eu vá. A senhora sabe que eu luto contra o sexualismo todos os dias. A senhora sabe que quantas vezes eu quero deixar essa vida, mas o pecado é mais forte do que eu. O inimigo vem fazer relação, porque hoje eu digo para você, minha amada, as pessoas que criticam essas pessoas, elas não têm ideia. Elas não têm ideia. Sim. Elas não têm ideia as batalhas que essas pessoas enfrentam. Elas não precisam de julgamento. Elas precisam de amor. De ajuda. De ajuda. Elas não precisam. Eu dizia para ele: Gabriel, é a renúncia. Ele disse: mãe, eu leio todo dia na Bíblia que Deus abomina isso. Isso é uma coisa abominável. Eu preciso deixar isso. Eu preciso, mãe, mas quando eu estou parado sem fazer isso, o inimigo vem ter relação comigo. Nossa, e como que aconteceu isso? Quando meu marido, como que eu conto, né? Que meu marido me abandonou pela mulher do Face, do Orkut, né? Me abandonou pelo Orkut. Ele ia ficar com ela e ele ficava na favela sozinho. Porque eu viajava fazendo missão. Sim. Eu era escalada para viajar, Juiz de Fora, São Paulo, Ribeirão Preto, tantos lugares eu ia. Ponta Porã, no Mato Grosso. E ele ficava com o eles ficavam com o pai, né? né? E o pai abandonou. Ia atrás desse... Ficava cego e deixava os filhos em casa. Deixou os filhos e várias vezes ele foi
foi abusado. Então, ele lutava muito contra isso. Ele dizia, mãe, isso aqui não é natural, eu não nasci isso, eu nasci foi um homem, Deus me fez foi um homem. Quando o médico me tirou da sua barriga, disse que aqui estava um menino, não era uma menina. E eu luto contra isso todos os dias, e eu não quero ir para o inferno, e eu sei que isso aqui, o meu ato me leva ao inferno. Não é a senhora, não é a humanidade que me julga, não, quem me julga é a Bíblia que me julga. E eu disse, filho, eu vou te amar do mesmo jeito, eu vou te amar. Filho, eu amo você, o teu pecado não. O teu pecado não, filho. Eu amo você. E ele disse, mãe, eu vou lutar com toda a minha força. E aí, passou-se um tempo e eu disse para ele, tá bom, você pode ir, mas que demore muito tempo até me curar. Quando Deus me curar da dor da tua irmã, você vai embora, tá bom? Ele, tá bom. Tá bom, então. E aí passou o tempo. Gabriel ficou firme na igreja, me ajudando. Um belo dia o Gabriel se afastou de novo e foi para o Rio. E nisso que o Gabriel foi para o Rio, a vida continuou. O Gabriel ficou lá aprontando as dele. E Deus, ele é teu. E todo dia eu orava, filha, que as pessoas hoje na minha cidade vão saber quanto elas me julgaram e disseram, essa mãe nunca teve amor. Porque eu já vi a pastora no altar orando e dizendo, Deus, se for para os meus filhos se perder, leva, mas não deixe meus filhos ir para o inferno. Isso não é falta de amor, não, filha. Isso não é egoísmo, não. Isso é amor. Isso é amor. Não é mãe querer ter o filho perto quando Deus diz, eu quero levar, e hoje ela está numa boca de fumo, hoje ela está num lugar, hoje ela perdeu o filho assassinado, ela perdeu o filho de uma maneira tão terrível. Uma mãe que Deus falou, eu quero levar tua filha. Não, entrou na frente dizendo, como eu entrei na frente de Deus, Deus queria me dar outro casamento, e eu disse, eu quero um gato, e eu paguei o preço pela desobediência. As pessoas me julgaram, hoje eles estão escutando meu testemunho, quantos me julgaram, dizendo, isso é egoísmo, ficar orando para Deus levar, ela que matou os filhos dela. Pessoas chegaram a falar, a pastora matou os filhos porque ela só vivia orando para Deus levar. Eu falei, epa, não é desse jeito, eu orava toda a vida e oro até hoje, eu tenho filhos, mas eu digo, Deus, se for para o inferno ganhar eles, que o Senhor prepare e leva, porque eu não tive filho para perder a salvação, não. E ele mesmo escutava, ele disse, mãe, me dá arrepio quando eu escuto suas orações dizendo para nós. Eu disse, meu filho, mas é essa a realidade. Se for para vocês se perder, eu prefiro que Deus te leve do que vocês se perder. E ali, minha amada, o que aconteceu? Quando ele foi abusado desse jeito, então ele conviveu com aquilo. Para você ter ideia, ele disse que as experiências mais terríveis nesse mundo de sexualismo foi dentro das igrejas, porque infelizmente tem pessoa que está lá, mas não tem compromisso com o céu. Ele disse que quantas pessoas ele ia lá pedir ajuda, ela se aproveitava da situação dele e fazia ela ficar com ele, entendeu? Em vez de dar ajuda, apoio para levantar ele, fazia era envergonhar mais o nome de Deus. E ele falava, mãe, se for para mim ficar fazendo as coisas dentro da igreja, eu não fico. Ele sempre entendeu isso, que era melhor lá fora, Deus tendo misericórdia e trazendo, do que aqui no altar brincando com as coisas de Deus e a mão de Deus pesar. Ele tinha suas renúncias e suas batalhas. Ele disse que uma certa vez ele sonhou que estava eu e ele andando na rua, uma trombeta tocou. Disse que uma trombeta tocou e de repente eu fiquei igual bailarina, fiquei só nas pontinhas dos dedos e fui embora, subi. E porém ele não subia e ele ficava pulando, dizia, ai, eu tô gordo demais, que eu não tô conseguindo subir. Eu não estou conseguindo subir para o céu, eu estou gordo. E ele disse que quando ele viu que a coisa era séria, que Jesus não queria levar ele por causa dos seus pecados, ele começou a xingar Deus. E é isso que vai acontecer no futuro, é assim, quando no arrebatamento, porque muitas pessoas vão se indignar, porque vai querer entrar no céu para ter o gozo, enquanto aqui na terra não quis ter obediência, porque para entrar no céu tem que ter obediência primeiro. E ele disse que pulava, e ele já começou a se sentir fogo nele. Ele disse, mãe, não tinha fogo nenhum, porém eu sentia fogo. Eu já começava a sentir fogo e acordei chorando. E aí ele chegou do Rio, logo ele falou assim pra mim, mãe, eu tô no Rio sofrendo muito. Ele já tinha arrumado uma namoradinha, lá no Mato Grosso já tinha arrumado uma namoradinha, e essa menina entrou em contato comigo, porque minha amiga, quando eu fico brava, eu bloqueava até ele, porque eu falava, não é porque eu não amo, é porque eu não quero ver os seus pecados. Eu não quero ver os seus pecados. Então, quando você estiver bem com Deus, você vem falar comigo, porque eu não quero sofrer vendo você fazendo coisas terríveis, caminhando passos largos ao inferno. E aí ele disse, a senhora é assim mesmo. E aí eu não tinha ele no Face, eu não tinha ele sem bloqueio, eu estava bloqueado. E aí essa menina entrou em contato comigo, falou, irmã Joelma, por favor, tô namorando o Gabriel. Eu falei, que Gabriel? Ela disse, seu filho. Eu falei, tem certeza que tu tá namorando meu filho? Ela disse, tem certeza que eu tô namorando teu filho. E aí eu falei, então vem aqui no Zap. Chamei ela no Zap, ela começou a chorar e falou, dê uma chance pro teu filho.
teu filho está arrependido. O teu filho diz que não aguenta mais o mundo é podre. Ele enjoou do mundo. O teu filho enjoou do pecado, o teu filho quer Deus, quer eu, e eu quero teu filho. Eu não tenho condição de trazer seu filho, até porque é o filho da senhora. E ele, apaixonadíssimo por ela, apaixonadíssimo. Aí eu desbloqueei ele, foi lá pro Zap, começou a conversar e ele chorou muito e disse, minha mãe, eu nunca mais vou envergonhar o nome de Deus. Eu tô pronto pro céu, aleluia. Mãe, eu tô pronto, eu já resisti às minhas vontades. Eu tô amando essa menina. Ele falou o nome, hoje eu não lembro mais. Eu tô amando essa menina aí de Matupá, mamãe. Eu tô amando ela. Mamãe, eu quero te dar netos, eu quero te fazer feliz. Mãe, não é ninguém que tá falando comigo, não. É Deus que falou comigo. Eu não aguento mais o desprezo, eu não aguento mais o mundo, eu não aguento mais essa podridão do meu corpo. Eu tenho nojo do que eu já fiz. Eu disse, mas Jesus te ama, meu filho. O sangue de Jesus te purifica. E aí fiquei toda feliz. Ele disse, mãe, e agora para arrumar dinheiro? Meu marido já disse, esse turista, eu não vou dar mais dinheiro para trazer esse turista, não. Que esse turista fica Rio, Mato Grosso, Rio. Eu falei, não. Ele falou, mãe, tu não tem aquela amiga rica? Ele falava, tu não tem aquela amiga rica? Pede ela o cartão dela emprestado. Aí, quando eu chegar aí, eu limpo a loja dela, eu trabalho na loja dela e pago, minha mãe. Pede pra ela. Aí eu falei, tá bom, meu filho, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí, mandei mensagem pra minha amiga, a outra que trabalhava na Caixa Econômica, e falei, amiga, você não pode tirar a passagem do Gabriel parcelado pra mim, não? Que ele quer vir. Ela disse, glória a Deus, sério, pastor, ele quer vir? Eu falei, é. Só que a minha outra amiga, Denise, disse que ia tirar a passagem, mas o cartão dela tá cheio. Ela disse que paga o cartão para você, só tira no cartão que ela vai pagar para você. Aí ela disse, ela vai me emprestar o dinheiro e vai pagar o cartão. Ela disse, tá bom, tirou. Quando o Gabriel chegou, eu disse para ela, passa tua conta que a minha amiga vai pagar o cartão para você. Ela disse, não precisa. É um presente para a senhora e um presente para o Gabriel. E assim nós fomos felizes ali naqueles meses que ele chegou, era aquela felicidade, e ele tentando me fazer feliz. E foi aonde que eu tive a visão dele morto dentro do caixão. E nisso, falei, Gabriel, eu tô marcada para ir pro Rio. Tua irmã vai ficar noiva. Eu tô marcada para ir pro Rio. Eu tô marcada para ir pregar em outra cidade e de lá eu vou pro Rio. Ele, mãe, agora que eu cheguei, a senhora vai. Mãe, mas eu tô bem com Jesus, vai bem. Tem uma parte que você falou que ele falava que o diabo ia até ele, fazia sexo com ele. Quando ele dormia, que ele dizia, eu não quero pecar contra Deus, o diabo vinha e tinha sexo com ele, para lhe dar desejo. Por isso que eu digo, as pessoas pensam que essas coisas é muito natural, mas não é. É muito mais sério do que nós imaginamos. Ele disse, mãe, quantas vezes o diabo teve sexo comigo? Teve uma vez também, mãe, que eu dormia muito com a Bíblia. Ele marcava a Bíblia e botava a caneta dentro da Bíblia. Ele disse que uma vez o inimigo pegou a mão dele, ele dormindo, e ele estava enfiando a caneta no ouvido, dormindo, enfiando a caneta no ouvido. Quando o Espírito Santo acordou ele puxou a caneta, ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui para viajar. 3 dias antes da minha viagem, 3 dias para 4 dias, eu sonho com Gabriel como que tinha 2 aninhos, 2 para 3 aninhos, e ele estava dentro do rio onde ele foi batizado. Naquilo que ele estava dentro do rio onde ele foi batizado, eu vi ele morto, porém, ele estava de olho aberto, olhando os peixes dentro da água. Eu colocava a mão na cabeça e dizia, Deus, por que o Senhor levou meu outro filho? Ele disse, não te preocupa. Por um descuido, ele morreu, mas já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele dizia para mim, ele já ressuscitou. Eu dizia, mas eu quero ver o meu filho. Ele dizia, aqui você não cuida. Aqui quem cuida sou eu. Quem cuida sou eu. A casa aqui quem cuida sou eu. E o Gabriel está comigo. Está comigo, não tenha dúvida, ele está comigo. E naquilo, ele dizia, agora vá, porque a caminhada é longe. Eu olhava um caminho estreito dentro de uma roça, eu não sei se muitos vão entender, quem conhece cacau, roça de cacau, E aquela era como que se abrisse um trilho que não cabiam meus 2 pés juntos. Tão estreito o caminho que o meu pé só ia um atrás do outro, porque não cabia os 2 juntos. E ele dizia, grande é a caminhada, vai e faça a diferença. Faça a diferença. E quando eu acordei, aquele sentimento de mãe tinha acabado. Deus tinha tirado num sonho mesmo, ele meteu a mão no meu coração, eu não via Deus, eu só ouvia a sua voz, e aquela mão me direcionava, tinha uma mão invisível que me direcionava, ele dizia, aquela é a casa, uma casa como nunca visto aqui na terra. Eu via
a sandália que ele tinha quando criança, com 2 aninhos, a sandália Raider dele, que é muito a bermudinha dele, a água levou a bermudinha dele um pouco para baixo, eu vi ele de fralda descartável, ele dizia, sabe por que tu viu isso? Porque ele está preparado, estou levando ele agora para não deixar, o diabo já fez uma cilada para levar ele de mim e de você, por isso estou levando o Gabriel, para que você não perca a tua salvação por causa do Gabriel, e a obra minha tem que continuar, com Gabriel, sem Gabriel, com a Kathleen ou sem a Kathleen, a obra tem que continuar. E ali, minha filha, eu liguei para ele o mais rápido possível, peguei o telefone e disse, filho, por favor, não vai no Rio não, Deus me falou como você vai morrer. Ele disse, minha mãe, deixa eu botar no Viva Voz. Estava lá na casa dos amigos pastores, amigos da igreja lá, fazendo trufas para vender. E ele só escreveu assim, também, mãe, te amarei para sempre. Foi as últimas palavras. E destaque, ele foi para a igreja e lá ele abraçou as pessoas na escola dominical lá, eles fizeram culto e foi para a igreja e depois foi para casa desses irmãos almoçar lá, fazer trufas e tudo, mas ele era muito amigo, o povo amava muito, eles dois. E aí ele colocou no Viva Voz, falou, mãe, conta porque eu estou aqui no Viva Voz. Eu falei, filho, foi assim, assim, assim. Mãe, eu me arrepiei aqui. Todo mundo aqui se arrepiou. Falei, filho, por favor, não passa no Rio não, cuidado, vigia. Ele disse, minha mãe, eu quero só falar uma coisa para a senhora. Eu estou bem com Deus. A hora que Jesus quiser me buscar, eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Deixa ele fazer a sua vontade. E aí disse que naquele dia estava muito calor e eles, como carioca gosta muito de água. Carioca gosta muito de praia, de água e tudo mais. E muito calor. Aí os meninos chamaram eles, os jovens da igreja, convidou eles e falou, vamos ao Rio. Ele disse, não vou no Rio, não vou, insistindo. Ele falou, tá bom, eu vou. Foi em casa, trocou a roupa que ele estava, botou uma bermuda e colocou a camisa. Ele foi pro Rio e tomou banho de 1h da tarde, 1h30 da tarde, até quase às 4. Quando foi nas 4 horas, os meninos chamou, vamos que hoje você entra em comunhão, hoje é dia de louvar, hoje nós vamos ter ensaio, vamos que a igreja, o culto começa mais cedo. E aí eu fui fazer uma visita. Nessa viagem minha, eu estava em Lucas do Rio Verde, uma cidadezinha, esqueci o nome agora, uma cidadezinha bem pequenininha do lado de Lucas do Rio Verde. Estava lá pregando e alguém me chamou para fazer uma visita. Alguém me chamou que um policial estava sendo ameaçado e a mulher dele queria muito que eu fosse orar por ele lá. E eu terminei de orar e vim para casa, onde que nós estávamos. E chegou lá, aquela chuvinha começou a cair. E alguém me ligou e disse, pastora, a senhora lembra quando Deus falou para a senhora que ia levar mais um filho? Eu falei, lembro. Não me diga isso. Falei para ela, não me diga isso não. Ela disse, pois eu vou dizer para a senhora. O Gabriel foi para o Rio tomar banho. E o Gabriel teve congestão no Rio e morreu, pastora. E aí ela disse, o médico quer falar com a senhora. O médico disse, eu sinto muito, irmã. Eu já sei da tua história, sei que a senhora em pouco tempo sepultou sua filha. Mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas não deu mais. Ele veio com pouco coisa. E ele lá no Rio, ele falou assim, eu vou dar o último pulo. Eu vou dar o último mergulho. E nisso ele deu o último pulo e já começou aí os amigos esperando ele subir. Ele já estava descendo, passando debaixo da ponte já, de bruço, do jeito que Deus me mostrou. Sim. Quando eles levantaram lá, parece que foi alguém que achou ele. Já estava descendo o rio, alguém achou ele e pegou ele. Quando virou, ele estava de olhinho aberto mesmo, do jeito que Deus me mostrou. Igual eu falo, as pessoas às vezes dizem, é uma falsa profeta. Eu desejei naquele dia ser uma falsa profeta, sabe? Naquele dia eu desejei não ser uma mulher de Deus para não falar para o meu filho que ele ia morrer. Porque entregar chave de carro, entregar profecias de bênçãos materiais é fácil. Agora você entregar, olhar nos olhos do teu filho e dizer, você vai morrer, não é para qualquer um. Então, ela disse, o Gabriel acaba de morrer, pastora. E o médico falou comigo, o médico se emocionou, falou comigo, eu sei que está doendo na senhora, mas nós fez tudo o que podia. Eu falei, doutor, não foi o senhor que quis, o senhor não deixou meu filho morrer. Já estava escrito por Deus que o meu filho iria desse jeito, já estava escrito que ele morreria no Rio desse jeito. E aí meu marido não sabia de nada, na cidade eu liguei para o meu marido. Eu falei, vai ver o meu filho, que meu filho acabou de morrer. Ele disse, o que você está falando? Eu falei, vai. E ele foi lá.
E aí eu consegui, na cidade que eu estava, eu consegui ainda voltar. E quando eu cheguei, o meu filho já estava sendo velado na minha igreja. E quando eu entrei pelas portas da igreja, o Espírito Santo me abraçou e disse: não beba água de açúcar, não beba nada. Deixa eu te confortar. E ali eu cheguei naquele caixão e disse: filho, sei que você não está me ouvindo mais, mas eu só quero dizer uma coisa, porque o diabo precisa escutar. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé. E agora, filho, você não está com risco mais. Agora é eu que tenho que cuidar aqui. E ali, minha amada, continuamos aquele velório. Desmaiei algumas vezes, porque passei muito mal, mas quando eu ficava boa, eu já engrandecia a Deus e dizia para as pessoas que todo caminho, todo final chegaria naquele dia ali. E tinha que saber como estava com Deus, porque morreremos todos nós morreremos, mas temos que saber como estamos com Deus, que a salvação, ela não tem negócios, não tem negociação para a nossa salvação, não tem dinheiro que paga. Jesus pagou com preço de sangue. E ali naquele dia, nós terminamos, os meus obreiros disseram que não ia fazer o culto, porque o Gabriel estava morto, e eu disse: vai sim, pastora, está todo mundo chorando, ninguém consegue. Eu falei: aproveita as lágrimas e faz o culto assim mesmo, porque o nome de Deus tem que ser glorificado. O Gabriel já está de boa, o Gabriel já está livre do pecado, o Gabriel já está livre de tudo. E aquela jovem veio, glória a Deus, aquela jovem que era a namoradinha dele e estava muito desesperada, todo mundo estava ali muito desesperado. Alguém um dia também na igreja tinha falado que alguém ia perder alguém ali, que ia abalar a cidade. Realmente, a perca da minha filha foi muito forte, abalou muito, mas a perca do meu filho, como foi um atrás do outro, abalou muito mais a cidade, Ficaram muito impactados. Então, assim, eu digo para vocês, assim, hoje eu digo, como eu comecei o versículo, eu digo, como Jó disse: sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Para mim, hoje está aqui ajudando outras mulheres, dizendo: você pode se levantar, você pode se levantar, você pode dar a volta por cima. Nunca bebi um comprimido para dormir. Todas as vezes que eu chorava pela dor da perca dos meus filhos, eu dizia: hoje eu vou passar a noite em claro. Quando pensava que não, o dia tinha amanhecido, eu tinha dormido, porque o Espírito Santo de Deus lhe dá força. Entendeu? Você só sabe a força que você tem quando a única solução é ser forte. Então Deus me colocou nessa provação e disse para mim que eu teria que ser mais forte do que aquela provação. E eu tinha uma pregação para fazer naquele dia. Naquela segunda-feira, eu ia pregar em Sorriso, segunda, terça e quarta. O pastor me ligou na hora do velório e disse: a senhora não consegue vir, né? Eu falei: não, estou sepultando meu filho e não vou. De repente o Espírito Santo disse assim: quem você ama mais? A mesma pergunta que te fiz no velório da Kathleen, eu te pergunto: quem é mais importante para você? O Gabriel, que está indo embora comigo, ou eu que fico com você? Eu falei: o Senhor. Então vá, ligue para o pastor de volta e diga para ele que você vai. E eu liguei para o pastor e disse: pastor Jonas, eu vou sepultar o meu filho e vou ir. Eu vou pregar a palavra. Cheguei umas 8h pouca da noite lá, cheguei atrasada, mas ainda ganhei casal de almas para Jesus. Eu só digo para vocês, só tem que ter raiz. Quando um escolhido foi Deus que escolheu, as provas não matam ele, fortalece. Porque hoje eu vejo, sei que Deus vai soprar o meu testemunho para muitas e muitas pessoas. Que aonde ele chegar, traga conforto, traga força, sabe? É o que eu desejo. Eu quero falar algo para alguém que está nos assistindo. Dizer para todos que Deus é Deus em todo momento, que Deus o ama muito. E não importa o seu pecado, a sua situação, que as críticas das pessoas não te libertam. Mas no dia que Deus te transformar, viva a transformação de Deus. Não deixe as pessoas julgar o teu pecado. Não deixe as pessoas te criticar, não. Viva a tua vida pedindo a Deus o que não agrada ao Senhor. Retire de mim aquilo que não te agrada. Quero dizer para você também que é dependente de remédio, que é dependente de tantas coisas para esquecer, que talvez esteja até revoltado com Deus. Você pode questionar uma coisa que não é seu? Você não pode questionar. Você às vezes tem um eletrodoméstico, ele quebra, você troca, compra outro. E você não questiona porque você sabe que aquilo ali tem prazo de validade. E aí imagina uma vida que Deus diz é minha herança. Essa pessoa, um dia Deus me ensinou, eu desmaiava muito quando eu chorava, orava pela perca dos meus filhos. Um dia Deus falou para mim: eu não
quero mais que você chora pela perca. Eu quero que você agradeça pelo privilégio de ter sido mãe. Você sabia se você poderia ser mãe? Não. Você chora pelo privilégio, agradece pelo privilégio. Minha amada, eu fui curada quando eu comecei a ser mais grata do que ser mais reclamona. Quando eu comecei a ser mais grata e dizer, Deus, eu te agradeço pelos 16 anos da Kathleen Vitória. Eu te agradeço pelos 20 anos do Mateus Gabriel. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tive o privilégio. Eles eram maravilhosos comigo. Eu também fui meio dificultosa para eles. Eles foram dificultosos para mim, mas eu também fui. Mas nós vencemos. Se eu não fosse a mãe enjoada que eu fui, eu não teria os meus 2 filhos hoje no céu.